2025 mal acabou, não faz nem 2 semanas que estamos em 2026, e eu vi muita coisa que eu gostei, mas ao mesmo tempo vi tanta pouca coisa, e eu queria ter visto mais, e eu acho que é algo que eu vou querer colocar pro meu ano que vem como uma meta. E já que aproveitando que vocês não conhecem muito do canal, especialmente porque esse é provavelmente o primeiro vídeo dele, vamos falar um pouco do que eu achei do ano 2025. Olá, meu nome é Marcelo e esse é o Contato Geek. Pra quem não nos conhece ainda, nós somos um canal de conteúdo focado em cultura pop e comunidade geek. Espero que vocês gostem do nosso conteúdo e continuem a nos acompanhar aqui nas redes sociais e nas plataformas de áudio. Mas eu tô pensando aqui o primeiro vídeo do canal. Vocês não conhecem muito das coisas, eu também não sei o que eu tô fazendo na minha vida, e acho que é bom a gente poder se conhecer um pouco. Nada melhor pra se conhecer um pouco do que falar de uma retrospectiva do ano, pra vocês saberem o que eu gostei e o que eu não gostei. Eu não vou falar do que eu não gostei, só vou falar do que eu gostei, mas... O ano passado, assim como quase todos os últimos anos, foram certamente recheados de muitas novidades e muitos lançamentos inéditos e incríveis para todos. Então eu vou dar uma pincelada de leve em tudo que eu achei mais legal do ano passado, começando por séries. Eu já vou começar avisando aqui uma coisa muito importante. Eu vi muita pouca série ano passado. Muita pouca, e acho que isso é um erro meu. Eu acho que eu vi umas 3 que foram lançadas esse ano, que são essas do top 3, mas em comparação eu vi muito pouco. Eu consegui pelo menos maratonar Ted Lasso, vi a segunda temporada de Hazbin Hotel, que foi uma animação muito boa, mas ainda prefiro a primeira temporada. E tem outras séries que eu vi, mas são muito poucas. Entretanto, só pra dar uma menção honrosa, pra mim, pessoalmente, a série do ano, que não é deste ano, foi Kamen Rider 01. Pra quem não vê Kamen Rider e não gosta de coisa de Tokusatsu, Kamen Rider é incrível e vai assistir. E 01 é uma ótima porta de entrada pra quem quiser. Não apenas isso, ele tem um enredo muito legal que fala sobre inteligência artificial e sobre como a humanidade deve lidar com isso. Então eu acho que é uma recomendação muito boa para os tempos atuais. Para os meus top 3 de série do ano, o terceiro lugar vai ter que ficar para a última temporada de Doctor Who. Eu adoro Doctor Who. Eu cheguei a maratonar a série durante o aniversário de 50 anos. E desde então me tornei um fã viciado em Doctor Who, porque a série é muito boa, a história é bem empolgante e toda a premissa por trás dela é simplesmente algo que eu nunca tinha visto antes. E eu achei totalmente inovador. Porém, vamos ser sinceros, a série não tá lá grande coisa nos últimos anos. Tem sido uma bagunça desde a chegada do Chris Chibnall lá em 2017, por aí. Foi realmente uma fase muito complicada pra série, especialmente no âmbito sociocultural, porque muita gente ficou reclamando que a série tava virando muito woke. Eu não tava mais acompanhando ela há um tempo, né? Nesse período eu dei uma pausa nela, fui ver outras coisas, principalmente animes, mas eu ainda sinto um grande espaço no meu coração reservado só pra Doctor Who. Decidi retornar durante a nova era com o retorno do Russell T. Davies e a introdução do Shuji Gatwa como um novo doutor. Shuji Gatwa, aliás, um incrível ator, eu achei ele magnífico e no momento que ele apareceu como novo doutor, eu já fiquei totalmente cativado, então já esperava muita coisa dele. O problema é que, assim, eu gostei muito da série, mas ela já foi melhor. Ela já chegou a topos maiores que ela já tinha alcançado antes. Nada contra. Eu também tô gostando do conteúdo, também tô gostando, mas eu esperava algo um pouco além do que o Russell já tinha entregado pra gente com a primeira fase dele, lá quando ele fazia o Christopher Eccleston e o David Tennant. Mas eu acho que ela não foi lá muito a se desejar. E a saída repentina do Shuji Gatwa, aliás, a saída repentina do Shuji Gatwa, eu esperava que ele ficasse por mais pelo menos uns 2 anos, porque ele era um ótimo ator e foi uma ótima versão do Doutor na minha percepção. Claro, teve alguns percalços no meio do caminho, mas pô, ele tinha espaço pra poder melhorar. Ele só ficou por 2 anos, é muito pouco pra um doutor ficar só 2 anos. Christopher Eccleston ficou 1 e já era muito pouco, imagina um cara que fica 2 ou 3. 3 é o ideal, na verdade, porque David Tennant, o Matt Smith, o Peter Capaldi ficaram nessa época de 3 anos como doutor e foram perfeitos. Mas aí, né, o Shuji Gatwa também, vamos ser sinceros, ele é um ator que está sendo muito requerido no ramo do teatro, no ramo do cinema, porque ele fez Barbie, ele fez Sex Education, são 2 produções muito boas e muito contemporâneas. E ele estava sendo bem escalado para Doctor Who, mas não deu certo. Infelizmente ele saiu em cima da hora, agora tivemos o retorno da Billie Piper como talvez uma nova doutora, e eu estou receoso com o futuro da série, de novo. Não tanto quanto eu estava na época do Chris Chibnall e da Jodie Whittaker, mas ainda assim, estou um pouco receoso. Por isso eu deixaria ela no top 3, porque apesar de eu gostar muito da série, eu entendo que não foi lá as melhores produções, e foi bem corrido.
a história dessa última temporada, na verdade não foi só corrida, como foi muito feita em cima da hora, né? Certamente dava pra ver que eles editaram muita coisa nos últimos minutos. E mudaram totalmente a linha de história de vários personagens. Então eu realmente fiquei um pouco incomodado. Por outro lado, a minha segunda opção de série também teve alguns percalços, que foi a primeira temporada de Demolidor Renascido. Outra série que eu sei que todo mundo ama também é a versão do Demolidor da Netflix. O Matt Murdock, estrelado pelo Charlie Cox, foi realmente uma das melhores interpretações de heróis de todos os últimos tempos. E nós pensamos que ele ia entrar na nova série do Disney Plus com os 2 pés na porta e estourando a boca do balão. Mas foi muito boa. Foi muito boa mesmo. O problema é que, na minha percepção, eu acho que a série não alcança o pico que todas as coisas da Netflix fez. A violência exacerbada, o ambiente da série da Netflix, eles tentam imitar isso com a Disney Plus. E eles chegam perto. Eles chegam perto e por momentos que são muito bons e são bem evidentes lá que vocês pegam. Nossa, aquilo tá muito bom. Mas a Netflix era melhor. Desculpa, só era melhor. Entretanto, eu estou muito esperançoso para a nova temporada. Pelo que a gente viu agora, parece que a galera dos roteiristas do Netflix realmente decidiram voltar de vez para a produção e estão trazendo um monte de elenco de peso. Não só o Charlie Cox está de volta e o Vincent D'Onofrio está de volta, como também estão trazendo o Matthew Lillard, para um personagem que eu não faço ideia de quem vai ser. Mas eu adoro o Matthew Lillard, ele é um ótimo salsicha. E a série tá muito boa, eu vou recomendar vocês assistirem ela. Primeiro veja da Netflix, depois veja da Disney Plus. Que na verdade agora da Netflix tá na Disney Plus já faz um tempo, mas assim, uma bagunça. Mas a série tá boa, ela tá no meu top 2, aliás. E ela tem momentos incríveis. Claro, como eu disse, nenhum deles eu acho que alcança o nível da Netflix. Mas tem alguns que chegam quase lá. Especialmente aquela conversa pesada e emocional entre o Matt Murdock, do Charlie Cox, e o Frank Castle, do John Bernthal. Aquele momento lá que eles conversam logo depois que se encontram no meio da temporada é maravilhoso e vocês deveriam ver essa série só por esse momento. Mind putting the hatchet down? O resto da série também é boa, tá no meu top 2 afinal. Mas, melhor da Netflix, e eu espero que o próximo ano seja muito bom. Que vai chegar daqui a pouco em março. Entretanto, pra mim, a melhor série do ano foi a que eu vi no último dia do ano, que é O Estúdio. Tava eu lá, 31 de dezembro, antes do final do ano, e eu pensei, meu Deus, eu não vi praticamente nada esse ano. Vou ver uma série aí rapidinho, que o pessoal falou bem, e ver se é realmente boa. O Estúdio é uma série da Apple TV Plus, produzida, dirigida e estrelada por Seth Rogen. E ele fez um trabalho magnífico. A série é muito boa, trazendo de uma forma caricata, satírica e também bem intensa todos os problemas e dilemas do cotidiano de um estúdio hollywoodiano. Trazendo de uma forma bem leve assuntos que são retratados no mercado hollywoodiano e no mercado de cinema. É que assim, o cara era um produtor de Hollywood, daí do nada no primeiro episódio a diretora foi expulsa, foi demitida e ele falou, cara, vou tentar. E ele conseguiu e virou um diretor de Hollywood. Tem um episódio que eu adorei, que é o do elenco. O episódio do elenco é maravilhoso, porque eles estão passando o episódio inteiro debatendo sobre a questão racial do elenco. Tipo, será que esse não é um elenco meio racista que a gente tá colocando? Porque tem muita gente negra e eles estão batalhando contra pessoas do mundo real que são brancas, e é uma bagunça toda. O diretor, a pessoal de marketing, ficam debatendo constantemente sobre os problemas de possível boicote racial do filme, quando na verdade o problema no final é o uso de inteligência artificial. Porque tem uma pequena cena no meio do episódio que o diretor do filme fala, olha, eu não tô achando muita gente pra poder fazer as minhas artes. Você pode que a gente pode colocar IA? E o diretor do estúdio fala, acho que não vai ter problema, ninguém vai perceber. Aí chega na coletiva pra anunciar o elenco e eles começam a criticar porque eles estão usando a inteligência artificial no filme. You're taking jobs away from artists, real human artists. You're everything that's wrong with Hollywood. Yeah, man, she right. AI is bullshit. Fuck AI! Fuck AI! Fuck AI! Can't believe y'all got me part of this bullshit. É uma ótima cartada pra você ver como tá o cenário do entretenimento mundial. Eu acho que é uma das melhores séries por isso, porque eles conseguem tratar essa questão dos problemas, dos dilemas, das polêmicas, de uma forma caricata e uma forma sincera. Bem sincera. E o Seth Rogen é incrível do começo ao fim. Ele dirigiu a série perfeitamente e você vendo a série, você não consegue ver os cortes, porque ela é toda gravada em plano sequência.
Elas têm, tipo, pouquíssimos cortes. Quando elas precisam ter um corte, quando muda o dia e tal. Mas tirando isso, a série é praticamente toda feita por uma sequência. Você consegue ver acompanhando as pessoas indo pra lá e pra cá, pra cima e pra baixo. Você mal consegue ver os cortes direito. É maravilhoso. Eu recomendo muitíssimo você ver o estúdio, se você não viu ainda neste ano passado. Já que estamos falando de série, vamos falar de anime. O que eu gostei mais do ano passado? Já aviso, eu também não vi muito. Eu não vi muito, desculpa. Eu tava vendo um monte de anime comigo meu, só que ele tá meio distante ultimamente. E a gente meio que tava tentando reatar pra ver alguns animes, mas não deu muito certo. Eu vi alguns eu vi com ele, alguns eu vi sozinho. Eu vi praticamente alguns pouquíssimos animes. Deste ano, sim, de novo, eu vi uns 3 por completo. Começando pelo terceiro lugar, que eu já aviso, é um programa para maiores de 18 anos. Eu acho que não é bom vocês verem isso, não. Mas é uma recomendação porque, para quando vocês chegarem lá, é um anime muito bom. Sanda é uma das melhores obras que eu vi nos últimos anos e uma bem interessante porque traz um universo totalmente inesperado por aqui. Para quem não viu, o anime passa alguns anos no futuro, onde a comunidade japonesa agora trata as crianças como pessoas majoritárias na classe social deles, aos pontos que eles tentam trazer uma infância mais segura para eles e sem muitos traumas. No meio disso, também algumas criaturas místicas sumiram no mundo, inclusive o Papai Noel. E a gente segue o anime trazendo um desses descendentes perdidos do Papai Noel como uma criança de 14 anos, que por meio de algum acidente maluco consegue se transformar no Papai Noel e tenta trazer uma infância mais segura para as crianças, enquanto eles veem que a sociedade que eles estão construídas é totalmente bagunçada. É um anime muito interessante com umas mecânicas bem malucas de transformação e de poderes. E com uma história bem profunda sobre a questão da infância e do crescimento das pessoas. Apesar de só ter uma temporada ainda, com disponibilidade na Prime Video, eu acho que ele pode trazer muitas temporadas próximas com histórias muito mais interessantes. E talvez até trazer um pouco mais de outros personagens, que eu já vi alguns spoilers do mangá que vai ter mais pessoas místicas no meio dessa história maluca. Apesar da recomendação de maior de 18 para alguns episódios do anime, ainda é uma boa recomendação, especialmente por causa das batalhas, do ambiente que a história se passa, né, que é a escola do protagonista, que tem vários problemas e dilemas sociais. Especialmente até o diretor tá querendo acabar com o personagem, né, porque ele não quer que o Papai Noel volte à vida. É uma história muito maluca, com um estilo artístico bem interessante e umas animações muito bem feitas. Então é uma boa recomendação desses top 3, porque apesar disso teve outras obras que eu gostei mais de Sanda. E também por ser uma produção para maiores de 18 anos, né, eu acho que não é muito bom colocar no top 1 ainda. Vamos esperar pra ver. Eu não sei se esse canal ainda vai ser algo mais produção pra maiores ou pra menores. Eu tô esperando pra ver o que vai acontecer tudo isso aqui, né, gente? Mas Sanda é um ótimo anime, tá na Prime Video. Eu recomendo, vejam cautela, mas eu ainda recomendo. E também uma história totalmente nada a ver. Papai Noel no meio de uma escola japonesa. De onde que vem tudo isso? Que loucura. Isso que eu gosto dos animes. Eles fazem uns temas que são muito nada a ver. Você não pensa que aquilo vai ser conectado, mas conecta. E tem umas coisas que às vezes são bem simples e conectam bem fáceis e são super engraçados. Como o caso da minha segunda opção, que é Gintama Mr. Ginpachi Zen-Class, ou pelo nome japonês, que é um maldito de falar. Eu vi Gintama há muito pouco tempo atrás. Aliás, ele tá até aqui, o personagem que é principal do anime, tá aqui na estante. Adoro esse anime. E ver Ginpachi Sensei me deu aquela sensação de nostalgia. Apesar de eu ter visto a série há pouco tempo atrás, eu maratonei ela, tipo, em 2 anos praticamente. Eu maratonei a série muito rápido e eu acho que eu adorei ela do começo ao fim. E Ginpachi Sensei me veio uma história paralela, que não é a mesma coisa da série original, mas que traz aquele gostinho de quero mais e de que bom, eles estão de volta. Ginpachi Sensei é praticamente um spin-off de um universo paralelo, onde os personagens do anime são estudantes de uma escola japonesa. Porque pra quem conhece Gintama é total sátira, total piada, total quebra de quarta parede, e a Ginpachi Sensei não sai nada disso. Porque ainda continua fazendo besteira, continua fazendo as piadas que eles geralmente faziam no anime original, e quebram muita quarta parede sobre tipo, a gente tá fazendo isso, mas no anime não era assim. Então é uma coisa muito hilária. Pra quem gosta de fazer essas coisas de metalinguagem, e especialmente que gosta da série, gosta desse tipo de piada absurda, Ginpachi Sensei é um ótimo anime. Eu não acho que ele é melhor do que o top 1, porque é a mesma sensação que eu tive com o Demolidor. É um pouco do mesmo. Ginpachi Sensei é muito bom.
mas não é Gintama original ainda, então eu sinto um pouco daquela falta da presença do anime original, do universo original. Apesar de que os personagens estão muito bem feitos e muito bem interpretados, com os dubladores todos voltando para interpretar eles de uma forma totalmente magnífica. Genpachi Sensei é uma versão um pouco mais rápida, mais condensada, mais diferente do que Gintama é, mas sem perder a essência do anime, mesmo que não seja mais no universo original. Então é uma boa recomendação para quem nunca viu Gintama, talvez comece com Genpachi Sensei. Mas para mim, o melhor anime foi um que eu não esperava muito, mas foi porque a premissa é bem simples, mas que foi muito engraçado e que eu recomendo também só pela zoeira. Porque, como eu disse, eu não vi muito anime esse ano, mas o anime que eu vi é tudo de piada, tudo de comédia, tudo divertido ou de ação. Esse aí meio que junta os dois, que é The Red Ranger Becomes an Adventurer in Another World. É um anime também chamado como Sentai Red Isekai de Bokushin Ninaru, que ele foca na história de um Power Ranger que é enviado, transportado para um universo de fantasia e magia. É uma das coisas mais absurdas que eu vi ultimamente, e se você gosta tanto do gênero de fantasia quanto das coisas de tokusatsu, isso aí é um prato cheio de diversão e animação pra você. O anime é a história de um Power Ranger vermelho que tá batalhando o seu chefe final, e durante a última batalha ele é transportado para um mundo de fantasia e magia, onde ele começa a ver que esse universo não é tão diferente do dele, que tem a questão de que seus poderes não são muito... são estranhos para pessoas que fazem magias, e ele tipo, o pessoal tá fazendo magia, ok. Mas o pessoal que tá vendo ele lutando fala, de onde tá vindo esse negócio? Que porcaria de magia é essa? E isso é muito hilário, e ele do meio da batalha começa a trazer um Megazord do universo dele pra cá, e começa a batalhar no Megazord. É incrível, hilário, bem divertido. Eu acho que a obra ela traz muito bem a inspiração em Tokusatsu, e usa dos trejeitos do Tokusatsu e dos animes de Sekai, só que quebrando eles, não sendo totalmente um copia e cola de como que são as coisas. Ele parece muito mais uma série de Tokusatsu do que uma série de Isekai. E acho que por isso ele vale muito mais a pena de ser consumido do que vários desses últimos Isekais genéricos dos últimos anos. Eu comecei a mexer num fio aqui por instinto. Eu não sei se mexeu uma coisa no áudio, mas eu mexi aqui um pouquinho no fio. Eu deve ter mexido no áudio, né? Droga. Agora vamos falar de videogame? Eu vou falar de novo que eu não joguei nenhum, mas não é porque eu não queria, é porque tá caro. Videogame tá caro num país, videogame tá caro nesse país e tá complicando todo mundo porque não dá pra jogar mais nada direito. Mesmo assim, eu consegui jogar 3 jogos esse ano. É isso mesmo, tô tudo planejado pra fazer exatamente 3 joguinhos. Se realmente consegui fazer só 3 coisas nesse ano. Tá. Pra mim, top 3 de jogos. No número 3 vai ser Indiana Jones e o Grande Círculo. A DLC, no caso, não um videogame. Vai ser a DLC de A Ordem dos Gigantes de O Grande Círculo. Eu joguei o Grande Círculo e eu achei ele maravilhoso. É uma das melhores experiências de videogame, como o Indiana Jones. E traz aquele ar da aventura que você gosta de ver na trilogia de filmes, não os novos, a trilogia original. Traz esse ar de aventura de uma forma tão natural, tão leve, tão agradável, tão nostálgico. Mesmo você não vendo a cara do personagem, mesmo você sendo Indiana Jones em primeira pessoa, você consegue ver como eles trataram o universo de Indiana Jones com carinho e com dedicação, tanto na hora do universo dentro do videogame, quanto nas mecânicas de jogos, quanto na interpretação do personagem pelo Troy Baker. É maravilhoso. Então, para alguém que já amou o Grande Círculo, A Ordem dos Gigantes só eleva uma experiência muito boa para uma experiência ainda melhor. Você volta pro Vaticano para uma aventura completamente nova, completamente fora de tudo que você estava fazendo antes, e você vai andando pelas cidades de Roma de uma forma muito legal, com novos vilões, com novas aventuras e com um mistério totalmente diferente, trazendo algo que, apesar de não estar linkado com o jogo original, ainda está, porque ainda tem uma parte da trama ali que puxa para a ideia dos gigantes. Então, isso é incrível, você desvendando os mistérios, entrando pelas catacumbas. E só a forma de você conseguir lidar com tudo isso como se você fosse Indiana Jones é maravilhoso. Eu não consigo recomendar ainda mais esse videogame para quem não jogou ele ainda. Aproveita que ele tá em todas as plataformas agora, graças a Deus Machine Games, e vai jogar Indiana Jones, especialmente a DLC da Ordem dos Gigantes. Se você já completou o jogo, vai jogar a DLC de novo. Tá valendo muito a pena. Mas eu deixo na terceira posição só porque ele é uma DLC. Se fosse o jogo completo, talvez ela subiria um pouco. E também, se fosse nesse ano, também subiria um pouco mais na minha lista. Mas, como eu disse, tem mais 2 jogos que eu joguei nesse ano,
porque jogos estão caros. E apesar de ter coisas muito interessantes e bem inovadoras, eu não tô conseguindo jogar tudo. E eu vou ser sincero, teve jogos muito bons esse ano. Teve o Silk Song, teve o Hades 2, teve o Expedition 33. Esse ano foi recheado novamente de tantos jogos novos, inovadores e coisas que vão além da indústria já esperava trazer. Só que não dá pra consumir tudo por causa do preço e por causa do tempo pra gastar, pra jogar tudo isso. Então eu tive que ministrar pra jogar as coisas que eu queria jogar. E graças a Deus, eu já tinha meio que na cabeça o que eu queria já jogar. Porque os outros jogos da lista já estavam no meu radar há um bom tempo. Entre eles, o nosso top 2, que é Sonic Racing Crossroads. Aqui, vem você aqui. Pega essa câmera, isso, vem pra cá. Isso, vem em mim. Ó. Eu sou fã de Sonic. Lidem com isso. É a vida. Ele tá aqui em cima também, ó. Tá bem aqui. Vocês não viram ele aqui ainda? Tá aqui, ó, o Sonic. Pronto. Sim, eu sou fã de Sonic, eu adoro Sonic, adoro a franquia, adoro tudo que eles podem representar e podem ir além do que já estão fazendo. E eles estão indo de bem a melhor nos últimos anos, desde o lançamento dos filmes. Então o jogo de corrida novo do Sonic já tava na minha lista de jogos pra jogar. Que além disso, é uma boa coisa que ele é multiplataforma, então dá pra jogar onde você quiser. A gente sabe muito bem como é difícil inovar em jogo de corrida. E apesar de terem tido muitas inovações boas este ano, Sonic Racing realmente bateu a meta pra mim, especialmente com a mecânica dos anéis de viagem. Você começa a correr e do nada você pula pra outra partida e depois você volta pra terceira partida no meio da mesma corrida. É incrível, é algo bem animador e você consegue trazer uma gama de possibilidades com isso. O que a equipe da SEGA conseguiu muito bem fazer, viu? Eu adorei o jogo, adorei poder jogar com todos os personagens de Sonic, porque tá o elenco inteiro ali, de todos os personagens, e tá vindo mais. A equipe da SEGA fez um roadmap enorme pro ano que vem, trazendo um monte de novidade. Tanto personagens antigos da SEGA como a Knights, de Knights into Dreams, o Ai de Super Monkey Ball e o Joker de Persona 5, como também colaborações com outras propriedades intelectuais, como Pac-Man, Mega Man, como Bob Esponja, Tartarugas Ninja vai chegar daqui a pouco. Esse jogo tá muito divertido. E não só na versão normal dele, jogo solo só nas corridas normais, mas também no multiplayer. Eles estão desenvolvendo cada vez mais novas mecânicas de jogos para poder rodar, para que o jogo seja totalmente otimizado no multiplayer em todas as plataformas. E isso é realmente algo que a SEGA deveria ter feito com mais antecedência. Mas é muito bom que eles estejam fazendo isso agora. É muito bom ver que eles estão realmente se importando com a comunidade do jogo e querem trazer mais conteúdo aqui pra frente. Então, só por isso, já tá valendo como um dos melhores jogos do ano passado. Porque é um jogo multiplataforma, um jogo de multijogador, um jogo com conteúdo constantemente sendo atualizado, e é jogo de Sonic. Então pra mim tá valendo. Entretanto, mesmo com muitos jogos bons esse ano, especialmente esses aí que são focados em grandes propriedades intelectuais, pra mim o melhor jogo do ano foi um que saiu do nada, que quase ninguém falou, mas que eu sabia, eu já tava sabendo disso, eu tava batendo o martelo o ano inteiro falando que esse jogo ia ser perfeito, e esse jogo foi praticamente perfeito. Não foi totalmente perfeito, mas tipo, meu Deus, que jogo bom. E eu tô falando pra mim que o melhor jogo do ano 2025 foi Clair Obscur, Expédition 33! E eu tô falando pra mim que o melhor jogo do ano 2025 foi Dispatch, um jogo desenvolvido pela Ad Hoc Studios em parceria com a Critical Role, que aliás fizeram uma história incrível. A gente vê sempre tanta coisa linkada com o universo super-herói ultimamente que é muito pouco que a gente consegue trazer algo realmente fresco, realmente novo, esse universo condensado de conteúdo de super-heróis. E Dispatch consegue fazer isso de uma forma muito legal, trazendo um universo totalmente novo com personagens que, apesar de serem bem problemáticos, são bastante cativantes. Mas mesmo com o jogo na faixa etária de maior de 18, ele ainda conseguiu cativar muita gente. Tem muita pessoa nas redes sociais que ficou jogando o jogo, que ficou divulgando o gameplay, que ficou falando os burburinhos dos lançamentos semanais, todas as teorias, todas as críticas, todas as ideias do que poderia acontecer, além do que já estava acontecendo no jogo. Isso trouxe uma comunidade tão grande que se criou basicamente do nada, que realmente só mostrou que o jogo realmente estava muito bom. E eu já sabia disso, porque eu tô batendo martelo pro pessoal sobre esse jogo desde abril e ninguém falava de nada. Ninguém falava, o jogo vai ser isso, o jogo vai ser aquilo, o jogo vai ser ok. Mas eu já sabia desde o começo que ele ia ser ótimo, mas não esperava que ele fosse ser tão bom ao ponto de ser o jogo do ano pra mim. A história do Robert Robertson, que é interpretada pelo Aaron Paul, é totalmente cativante, porque você traz a ideia
da narrativa do herói que quer vingar a sua família, mas aí você coloca ele num universo que é fora dos heróis, onde ele tá trabalhando pra poder se tornar um herói de novo, e você faz essas conexões humanas com outros personagens, e ele sendo uma pessoa bem filosófica também nos diálogos dele, é algo realmente que trapa pra cativar, e você fala, porra, isso aí sim é um herói, isso aí é um personagem que ele consegue salvar elas no próprio dia a dia, especialmente com a equipe que ele vai ter que lidar no trabalho de despachante, que é a partir da equipe do time Z, que são todos vilões que estão tentando se reformar para se tornarem heróis. E ver ele lidando e agindo e interagindo com esses personagens só mostra o quanto que ele consegue ser um herói sem estar na armadura do Homem-Mecha, que é o nome de herói dele, né? Ele é o Homem-Mecha, ele é uma armadura de metal gigante, que aliás, armadura incrível, quase nível de qualidade de coisas de Homem de Ferro, quero uma pra mim, viu? Se alguém conseguir fazer uma pra mim, eu gostaria de uma armadura dessa, por favor. Mas com uma história cativante, um universo novo que parece estar nascendo agora e que parece ser tão promissor para mais coisas no futuro, e recheá-lo de possibilidades para algo muito além do que ele já é. E não só isso também, como claro, o elenco de peso. Nós temos atores como Aaron Paul e Jeffrey Wright, tem uma boa quantidade de dubladores do Critical Role, tem até youtubers jogando esse jogo, como o Jacksepticeye, que aliás é um puta youtuber, um cara super foda. E não só isso, tem pessoas dos mais diferentes espaços do entretenimento trabalhando nisso. Pô, um dos dubladores do jogo é um dublê do The Rock. Um dos dublês dele de corpo, de ação, dublou um personagem do jogo e ele é totalmente divertido. Então assim, é esse nível de coisas espalhadas ao redor da mesa que a Ad Hoc Studios tinha e falou, vamos juntar tudo isso aqui e fazer um negócio legal e divertido. E eles conseguiram. Eles trouxeram esse gênero de aventura narrativa com história de opções de múltipla escolha que é muito legal, que a gente estava sentindo a falta desde a perda da Telltale Games. E eles conseguem chegar a um nível bem perto do que eles fizeram na Telltale Games, bem perto. Só não passa um pouquinho mais porque eu esperava mais daquela mecânica de point and click, daqueles negócios de vocês andarem pelo cenário e poder interagir com as coisas no cenário, não só na história decorrida principal que eles trazem, né? Algo tipo The Walking Dead ou Back to the Future, The Game, que aliás poderia muito bem ser o jogo do ano pra mim, porque eu joguei ele de novo e platinei ele de novo esse ano. Só não é porque, claro, já foi lançado um tempão atrás. Mas pra isso temos Dispatch. What the fuck? I only came in as I thought we were playing Magic the Gathering tonight. I am hoping we still may. Mas agora, para fechar essa grandiosidade que foi o ano de 2025, vamos falar um pouco dos filmes. Quais foram os meus filmes favoritos do ano? Os meus filmes de 2025, os 3 que eu escolhi para essa lista, 2 deles foram aqueles que eu não esperava nada e me deram uma coisa muito legal que eu adorei ver. E o terceiro e o último é meio que tipo, já era de esperar, porque realmente foi um dos melhores filmes do ano. Acontece. O meu top 3 começa, claro, com o novo filme do Guilherme Del Toro que ele fez com a Netflix, Frankenstein. Esse é um filme longo, é um filme cansativo e um filme que, claro, eu não esperava nada. Mas a produção tá muito bem feita, a história tá contada de uma forma que eu não esperava que fosse contar, e uma forma bem interessante. A atuação do Oscar Isaac e da Mia Goth como os personagens principais estão incríveis, mas claro que, pra mim, apesar de muita gente ter criticado essa parte do filme, eu simplesmente adorei como eles fizeram o Jacob Elordi como o monstro do Frankenstein. Ele tá horrorosamente maravilhoso. O que muita gente me criticou porque ele tava muito bonito. Mas ele tá bom, eu acho que ele tá muito bom, eu acho que a história foi bem contada e todo esse universo gótico e quase místico que o Del Toro traz pros filmes dele, eu esperava já ver algo disso, mas nossa, não esperava do jeito que eu vi. As cenas onde o Dr. Victor Frankenstein começa a mexer no monstro, começa a elaborar como ele vai ser construído e o seu relacionamento com a personagem da Mia Goth é algo tipo que eu não esperava ver. Que eu não esperava que eu fosse consumir com tanto afinco, mas eu consumi, eu gostei e eu me cativei muito pela interpretação dos personagens e pela forma que o Del Toro quis trazer essa história pra gente. Mas claro que esse é só o terceiro dos meus top 3. Tem outros filmes que eu gostei muito mais, porque se Frankenstein me surpreendeu, Thunderbolts me surpreendeu muito mais. A Marvel não tá em bons lençóis ultimamente, né? Os filmes ou tão muito ruins ou muito bons, as séries ou tão péssimas ou tão aceitáveis. Então a situação realmente tá
preocupante para Marvel. Entretanto, em 2026 as expectativas estão um pouco melhores e isso tudo, eu tenho que dizer, é em parte graças ao sucesso que foi Thunderbolts. Não comercialmente, o filme não foi bom comercialmente, vamos ser sinceros, mas pros fãs, todo mundo gostou de Thunderbolts, a gente não esperava nada. É outro filme que a gente não esperava nada e entregou muito. Entregou uma nova equipe que a gente nunca esperava que fosse acontecer. E os atores interpretaram muito bem os papéis dele. Florence Pugh, Wyatt Russell, David Harbour, o Lewis Pullman, toda essa galera de peso que foi pro filme, que a gente não esperava realmente nada. É o pessoal da categoria B da Marvel. São heróis que, tipo, estão aí, aparecem em alguns momentos, em algumas séries, e se juntaram por uma necessidade dentro do universo que a gente não esperava que fosse ser suprida tão rápido assim, que é se transformar numa nova equipe dos Vingadores. A Marvel conseguiu trazer com a equipe do Thunderbolts uma história que ninguém estava esperando. E eu acho que eu tô falando isso demais, ninguém esperava, foi uma surpresa, porque realmente foi. Todo mundo tava entrando pro Thunderbolts pensando, vai ser mais um filme da Marvel, eles vão trazer um pouco de alguns heróis antigos, vão fazer uma coisa meio divertida, vão fazer as piadinhas de sempre, e talvez uma menção pro futuro dos próximos episódios. Mas mesmo com todo mundo achando que ia ser mais do mesmo, o filme trazia consigo uma certa expectativa. Boa parte do elenco dessa produção do Thunderbolts já estava anunciada pro Vingadores Doomsday, que vai sair no final desse ano. Então o pessoal, tipo, o que vai ser? O que eles vão trazer de bom destes personagens B pra valer a pena eles estarem presentes em Vingadores Doomsday? Foi exatamente o que trouxeram. Trouxeram uma equipe nova, com dilemas pessoais que realmente impactavam pra gente, trouxeram uma história que mexe muito com as questões de ansiedade e de depressão, que é muito importante pra sociedade atual, e trouxeram de lavada, assim, sem mais nem menos, uma nova equipe dos Vingadores. Porque apesar de a gente não se importar tanto, o filme em si próprio fez a gente se importar com eles. O filme foi se estruturando pra gente sentir que eles realmente seriam uma boa equipe e se tornaram do nada os Vingadores. Claro que foi uma jogada de marketing bem pesada, mas assim, foi legal, me surpreendeu um monte de gente. Pode não ter sido muito bem na bilheteria? Não, mas foi sim um dos melhores filmes do ano passado, especialmente pela resolução do que eles fizeram desses personagens se tornarem personagens classe B, que estão lá pra curtir a vida, e logo depois se transformaram na nova interação dos heróis mais poderosos da Terra. Mas mesmo assim, com tantas novidades e coisas que eu não esperava nada, o melhor filme do ano foi aquele que eu esperava tudo e me entregou tudo que eu queria. E vamos ser sinceros, gente, não tem outra escolha. É Superman. Superman é o filme do ano. Meu Deus, James Gunn, Superman é o filme do ano e você arrasou. David Corenswet tá perfeito como Clark Kent e como Superman. Nicholas Hoult tá uma aura de ódio e determinação para destruir o Superman como Lex Luthor, que eu não vi em quase nenhuma interação de personagem. Rachel Brosnahan, apesar de não aparecer tanto quanto deveria aparecer, ainda é uma incrível Lois Lane e é uma ótima protagonista do filme. Foi simplesmente perfeito. Mesmo que eu achasse no começo que não foi. Eu tava com expectativas muito, mas muito altas para Superman. E quando eu vi, elas caíram um pouco. Quando eu vi pela primeira vez, eu falei, ok, esperava um pouco mais, esperava uma coisinha, um chance. Apesar de eu já tava meio preparado para que fosse acontecer, eu também, eu tava com expectativas muito altas. E depois que eu vi o filme, elas baixaram. E depois que eu fui rever o filme, ver mais parte, ver análise, ver interação e ver mais o que eles queriam trazer com o filme. E os bastidores, aquela cena final do Corenswet falando com o Gunn sobre a sensação que ele deveria emitir pro Superman na conversa final entre ele e o Luthor, aquilo já me vendeu que, nossa, eles estão preocupados, eles estão querendo trazer uma aventura dedicada ao Superman e trazendo consigo uma forma maravilhosa de se começar um novo universo. That's exactly where the issue is, right? Because what he didn't tell you was it was wrong to feel that way. There are feelings and there are thoughts. Your feelings about feeling bad are okay. It's not wrong for you to feel that way. You should it's not right or wrong anything. None of it is right or wrong. All of it is being vulnerable and being a human being. And in this moment, for you to talk about how it's okay to be vulnerable, you have to be vulnerable, which means showing Lex that your feelings are hurt. In the point when you really shouldn't. I'm as human as anyone else. I love, I get scared. I wake up every morning and despite not knowing what to do, I put one foot in front of the other and I try to make the best choices I can. That's being human. And that's my greatest strength. Superman, ele tem coração, tem ação, tem aventura, tem momentos de tensão, tem momentos de
de felicidade, tem muita coisa englobada em uma única semana do Superman tentando salvar um pouco da cidade de Metrópolis e, consequentemente, o mundo. Mas eles conseguem fazer isso de uma forma tão cotidiana, tão normal, tão natural pro personagem, especialmente pro Superman, quando ele passa por uma narrativa de debate interno e psicológico sobre a sua linhagem kryptoniana, de uma forma que poucas produções fazem isso, mas principalmente da forma que o Superman é e sempre foi nos quadrinhos. Não é aquele tom pesado e sereno e sério do Zack Snyder, não é aquela tentativa de recriar os filmes clássicos do Christopher Reeves quando trouxeram o Brandon Routh em Superman no Retorno. É realmente algo novo. Acabou a bateria daquela câmera. Câmera desconectada. Caiu uma, a gente fica com as duas. O essencial do filme é que eles tentaram trazer o Superman não como ele estava nos cinemas, mas como ele deveria ter sempre sido interpretado, como nos quadrinhos. Alguém que luta pela esperança, pela verdade, pela justiça, pelo futuro melhor. Alguém positivo, alguém caricato, um moleque do Kansas que também é um pouco punk rock. Esse filme conseguiu trazer essa essência maravilhosa do personagem que a gente parece que se perdeu tanto nos últimos anos. E só por isso, apesar das minhas expectativas terem sido quebradas no meio do filme, e apesar de eu ter demorado um pouquinho para poder realmente me assimilar tudo que o filme me proporcionou, não tem como negar, Superman foi o filme do ano de 2025. E o James Gunn conseguiu acertar de cabo a rabo, pelo filme todo, a essência do que o Super-Homem é. É esse ser que ele descreveu no filme como sendo punk rock. Esse ser que consegue ver a bondade em tudo e em todos, mesmo quando o mundo não quer que você veja. E isso é o que o Superman tem que ser. E o Gunn acertou muito nisso, trazendo essa história humana e psicologicamente densa pro Super-Homem quando ele tá debatendo em tudo que ele deveria ter sido desde o começo, ressignificando tudo, mas não deixando a mensagem ser em vão ou ser algo que nunca foi, porque ele ainda mantém do começo ao fim sendo o Superman. Não importa o que os pais kryptonianos dele queriam que ele quisesse, ou que a sociedade queria que ele fosse ser, ou que o Lex Luthor queria que a sociedade pensasse que ele é. E o Gunn conseguiu demonstrar isso de uma forma magnífica. E vamos ser sinceros, eu falei do David Corenswet, falei do Nicholas Hoult, falei da Rachel Brosnahan, mas o elenco inteiro foi incrível. Skyler Gisondo, Nathan Fillion, Isabella Merced, Eddie Gadetti, só personagem de peso, só personagem bom, que eu espero poder ver mais nesse novo DCU. O que já me deixa muito animado pro futuro do DCU. A série dos Lanternas, o filme do Cara de Barro, o filme da Supergirl, que aliás o trailer tá muito legal. Vão ver esse trailer que tá bem divertido. Todas essas coisas condensadas nas ideias do Gunn e no que ele tá propondo pro futuro do DCU, conseguiu se consolidar muito bem com esse filme do Superman. Porque, pelo amor de Deus, esse filme foi punk rock pra caramba. E é por isso que esses são os principais conteúdos que eu consumi e que eu acredito que foram os melhores desse ano de 2025 que se passou agora. Se vocês já viram alguma dessas coisas, fala o que vocês acharam delas aqui nos comentários. Se não, recomendo assistirem, são muito boas as produções, eu acho que vocês vão gostar delas. E conte também aí nos comentários o que vocês acharam das coisas de 2025, quais foram suas séries favoritas, seus animes, seus games e seu filme do ano. Agradeço vocês terem visto o vídeo até aqui. Se vocês gostaram do nosso conteúdo, não deixe de nos seguir nas redes sociais, de compartilhar o vídeo e também de clicar no sininho para ficar sabendo das notificações dos nossos conteúdos daqui pra frente. Espero que vocês tenham um ótimo ano de 2026 e até a próxima. Espero poder entrar em contato com vocês logo logo. Tchau, tchau.